A morte, por mais que hoje as pessoas não entendam, nós não entendemos. No laudo que foi feito pelo IML de Feira de Santana, não existe causa da morte, é morte natural. Não existe lesão em nenhum órgão, não existe nada, é morte natural. Nós entendemos os propósitos de Deus, em nenhum momento nós questionamos o propósito de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas o coração de um pai... Muito bem, shalom para todos. Erev Tov significa boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Olha só, gente. O caso do cantor gospel Pedro Henrique, que abalou o mundo gospel e abalou o Brasil, né? Porque repercutiu em todas as mídias de TV. Inclusive, o seu pai deu várias entrevistas, inclusive para a Globo, né? Para a programação no Encontro. Mas o coração de um pai, o coração de uma mãe, não pode furtar a dor que sente, que é a dor da separação, que é a dor da perda, entende? Então, é um momento que qualquer palavra, qualquer coisa que for dita, não mensura esse momento de sentimento e de dor. Meu, da minha esposa. Olha só, pastora Rosa de Saron morre em cima de altar ou em cima do altar, no púlpito ali, enquanto pregava. Mas eu já vou explicar esse caso já. Mas vamos falar aqui um pouco do cantor Pedro Henrique, depois eu vou entrar nesse detalhe da pastora Rosa de Saron, que inclusive eu conhecia ela, da minha cidade, que morreu. Agora, eu não sei se foi morte natural, eu não sei se foi algo místico, transcendente, eu não sei. Eu só sei que ela havia falado já para suas obreiras, para seus obreiros, que ela ia partir. E todo mundo dizendo que não sei o quê, que ela era muito nova e tal. E de fato ela faleceu em cima, né, ali do altar, em uma vigília. Eu vou explicar isso para você. Isso, mexeu com a cidade, hein? Mexeu com a cidade. Agora, tem muitas teorias aí dizendo que o cantor Pedro Henrique foi arrebatado e que foi coisa de Deus. Coisa de Deus eu sei que foi, porque ninguém sai dessa vida sem a permissão de Deus. Isso é óbvio. É óbvio. Mas o falecimento dele ainda continua sendo um mistério. Olha só. Um familiar do cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, revelou que os médicos legistas não conseguiram encontrar evidências de que o artista foi a óbito por infarto fulminante após um show em Feira de Santana, na última quarta-feira, dia 13. A informação foi compartilhada pela cunhada de Pedro Henrique, irmã da viúva e influencer digital Sulan Barreto. A notícia veio à tona após Gil Mandelli, diretor artístico da gravadora a qual Pedro Henrique fazia parte, detalhar no Instagram uma conversa que teve com a irmã de Sulan Barreto em busca por informações sobre a morte do cantor. Abre aspas, conversei mais cedo com a cunhada e, segundo consta, os médicos ainda não relatam que o Pedro Henrique faleceu de infarto, tá? Eles não estão conseguindo ainda achar evidências para a causa da morte de ter sido infarto. Há indícios de que no boletim de óbito dele a causa da morte vai ser causa natural, afirmou Gil Mandelli, pontuando que é estranho, apesar do relato da família. O laudo sobre a morte do cantor gospel Pedro Henrique ainda não foi divulgado pelo Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Fonte atarde.com.br. Então, gente, é um mistério. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Salmo, que é Sefer Tehilim,
89 diz que homem há quem viva que não veja a morte. O Salmo do sábio Etan. Eu vou preparar um vídeo, vou falar sobre esses mistérios que acontecem no mundo, baseando-me na Bíblia, na Torá e na cultura judaica. Por isso que é muito bom você verificar sua inscrição aqui nesse canal, Alberto Yaakov Bazarello, que estarei tentando explicar para vocês de forma mística essas mortes que acontecem, que o médico não sabe, o legista não tem como explicar, a ciência não explica, essas mortes transcendentes, forma mística, assim como aconteceu com Eliyahu Hanavi, profeta Elias, assim como aconteceu com Enoque, enfim. Mas olha só, a pastora Rosa de Sarão agora, vamos lá. Isso aconteceu na década de 90, entre 98 para 2000. Eu lembro-me que eu era adolescente na cidade de Engenheiro Pedreira e Japeri. Quem é de Engenheiro Pedreira e Japeri, para quem é evangélico aí faz tempo já, né? Vai saber o que eu estou dizendo. Agora, muitos evangélicos agora do século XXI talvez não entendem isso, mas antigamente os cultos assim, pentecostais, né? Pentecostais eram feitos de portas fechadas. No caso da pastora Rosa de Sarão, ela tinha entre 50 a 55 anos aproximadamente. Uma mulher digna, uma mulher temente a Deus, reverente a Deus, uma mulher que Deus a usava. Eu estou dizendo isso porque eu presenciei, era adolescente na época. Muitas pessoas vão chegar aqui no comentário e vão dizer: esse negócio de pastora não existe. Gente, e se eu disser para você também que cargo de pastor não existe na Bíblia? Que não existe unção com óleo para pastor? E aí? Então vai ficar tudo igual, né? Então não é nem melhor entrarmos nessa temática para debatermos aqui. A relevância do vídeo é sobre o cantor Pedro Henrique e a pastora Rosa de Sarão, que eu estou fazendo similares da morte dos dois. A pastora Rosa de Sarão, ela havia avisado meses antes que, segundo ela, Deus havia revelado que ela seria levada, ou seja, ela sairia desse mundo, sairia desse plano e partiria para outro plano. As pessoas entenderam que naquela época acontecia muito isso, o arrebatamento de sentido, essas coisas todas. E quando acontecia esses arrebatamentos, né, de sentido, o que acontece? As pessoas, a vigília terminava e a pessoa ficava ali do lado do corpo da pessoa até meio-dia, 1 hora. Isso era muito normal naquela época. Quem é evangélico aqui, raiz, evangélico que eu estou me dizendo assim, de 60, 70 anos aqui, até 50 anos, você que veio dessa época aí, você sabe. Hoje em dia, né, muitos evangélicos de hoje em dia não têm essa experiência. O que acontece? Ela estava pregando a palavra de Deus em uma vigília, e vigília lotada de gente. Naquela época não tinha internet, não tinha redes sociais para divulgar, não tinha câmera para filmar. O que acontece? Ela, pregando em cima do altar, ela falou o seguinte: olha, eu estou partindo. Ela falou isso, e quando ela acabou de falar, ela caiu para trás. E as pessoas acreditaram que ela havia sido arrebatada. E ficaram ali e tal, até amanhã, de manhã, até que as pessoas decidiram chamar o corpo de bombeiro. Eu não sei se naquela época existia SAMU, tal, chamaram. E os médicos declararam que, de fato, ela havia morrido. Porém, no laudo não falou nada.
que não revelou nada, não falou nada. Parece que foi morte natural. Eu era bem novo nessa época. E há quem diga que até hoje essa igreja ainda existe. Quem preside essa igreja hoje é a pastora Carla. E ela sabe muito bem. Ela era discípula da pastora Rosa. Por isso que a igreja leva o nome de Rosa de Saron. O que acontece? A igreja hoje, ela quem preside a igreja hoje é a pastora Carla. Essa igreja, inclusive, é uma igreja do véu. Eles usam véu, vestidão, roupão e etc. E há quem diga que até hoje a pastora Carla, entre outras irmãs antigas, pastores antigos como o pastor Geraldo, que congregava na Rosa de Saron. O pastor Geraldo hoje deve ter uns 70 anos de idade. Acreditam que ela de fato foi arrebatada. Ninguém sabe, não tem como explicar. Mas qual a relevância desse vídeo? A relevância é que muitas pessoas levantam teoria da conspiração dizendo que o cantor morreu devido a picadinha. Não foi nada disso não, gente. Olha, quando Deus ele quer levar alguém, não tem jeito. Não tem jeito. Quando chega a hora da pessoa partir, não tem jeito, não tem esse negócio de que é a tal da picadinha. Não. Se foi decretado nos céus para fulano partir desse plano para outro plano, já era, acabou, meu irmão. Acabou. Então eu quero que você deixe sua opinião nesse vídeo, tá bom? Deixem sua opinião, principalmente você que mora na cidade de Engenheiro Pedreira Japeri, que conhece esse caso, essa história da pastora Rosa de Saron, que faleceu em cima do altar enquanto pregava. Deus abençoe a todos vocês. Até mais.